Ótimo, muito bom. Estamos aqui agora diante do Salmo 113. Salmo 113, mais um dos chamados salmos de aleluia, né? Dando prosseguimento nessa meditação aqui nesses salmos de aleluia. Já passamos então pelos primeiros salmos, Salmos 111 e 112. De certa maneira, os dois primeiros salmos são complementares, a gente até mostrou isso nos encontros anteriores, eles são paralelos, né? Em termos de formatação, os dois são salmos assim que na sua poesia são acrósticos, né? São em ordem alfabética ali, organizados de uma maneira muito específica nesse formato aí de poesia hebraica, e também os conteúdos são paralelos. No Salmo 113 a gente está agora num momento diferente desses salmos de aleluia. Ele já não tem essa mesma formatação, vamos dizer assim, ele não é um salmo acróstico. Ele se diferencia também porque ele começa e termina, né, com a palavra aleluia. Então a gente tem aleluia aí no início e no encerramento desse salmo. É um salmo que, de certa maneira, também é muito precioso, com a estrutura simples, mas com ensino precioso demais, né? A estrutura dele, basicamente, é um chamado ao louvor aí nos versos 1 até 3, e esse chamado é seguido da razão, né, do louvor, né? Então, por que que nós devemos louvar? Então, a razão do chamado aparece nos versos 4 a 6, e depois a gente tem duas ilustrações, vamos dizer assim, dessa razão, né? Então, é como se nos versos 4 a 6 a gente tivesse, é por isso que devemos louvar a Deus. Aí nos versos 7 a 9, vou ilustrar isso. Aí duas ilustrações desta razão para o nosso louvor, concluindo então com aleluia. Então, aleluia conclui realmente, assim, muito adequadamente esse salmo tão precioso que é o Salmo 113. Eu vou fazer a leitura aqui do salmo inteiro, né? A gente vai acompanhar a leitura. Diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, um salmo realmente precioso demais. Muitas pessoas têm esse salmo aí como um dos seus salmos prediletos, e ele é um salmo pequeno, né, mas que traz aí muita coisa preciosa. E começando, como eu disse, com esse chamado, né, ao louvor. E é importante a gente destacar isso, né, que o termo aleluia não é um verbo, né? Ele é uma interjeição, literalmente uma locução que exprime alegria, admiração, né? Mas aqui nesse caso a gente tem essa locução, né, essa expressão de admiração, aleluia, e no final também aleluia, né? Mas já seguida do verbo, aleluia, louvai. Aí agora você já tem o verbo louvai, que enfim, como tem a ver com a locução, então significa literalmente isso, né? Elogiai, né? Admirai, essa é a ideia. E esse chamado, então, é um chamado realmente que está sempre presente nesses salmos de aleluia, como a gente tem dito desde o primeiro momento, né? Esses salmos são preciosos porque eles nos convocam mesmo a deixar, né, de mergulhar em nós mesmos ou nas circunstâncias e elevar a nossa alma a Deus, né? Quando a gente diz aleluia, a gente pode dizer isso simplesmente de uma forma muito mecânica, assim, até ritualística, só litúrgica, sem entender realmente o significado da expressão. É um chamado realmente à elevação da alma, né? A uma admiração do ser de Deus, em que a gente deixa de ficar ali embolado com as coisas que estão dentro do nosso coração, e a gente agora eleva a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa reflexão ao ser de Deus, e a gente expressa admiração, elogio, né, gratidão também ao nosso Deus.
Então, quando a gente pensa nesse salmo, né, por quê, por qual razão a gente deve, nessa manhã de quarta-feira, fazer esse exercício espiritual, né? Elevar nossa alma, dizer aleluia. Por que nós devemos elogiar a Deus? Por que nós devemos admirá-lo? E é interessante que, quando olhamos o último versículo do salmo anterior, o 112, o último versículo do Salmo 112 mostra que o descrente destila ressentimento, né? Salmo 112, verso 10 diz assim: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. Então, essa é a situação do perverso. Essa é a atitude dele, é assim que o coração dele funciona. Ele vê isso e se enraivece, range os dentes. E ele se consome, ele está o tempo todo aí remoendo as suas próprias amarguras e ressentimentos, etc. Mas a ideia desses salmos de aleluia é mostrar o seguinte, que o servo de Deus, ele lê as circunstâncias de forma distinta. Pode ver que o salmo começa dizendo: louvai-o, servos de Deus. E aí a gente tem uma outra palavra, né, a palavra traduzida como servos, né, que é um termo hebraico, que também é aplicado a Cristo por Isaías. Isaías tem alguns cânticos no livro dele que são chamados os cânticos do servo. E, por exemplo, Salmo não, mas Isaías 42, é um exemplo que consta aí dentre esses cânticos, em que o Messias, o Cristo, é chamado de servo. Eis aí o servo do Senhor, etc. Essa mesma palavra é usada aqui no Salmo 113. Assim como Cristo serviu ao Senhor, né? E a vida dele toda foi para a glória do Senhor. Então nós também somos servos do Senhor, assim como Cristo é chamado de servo do Senhor em Isaías. Então esses que são servos do Senhor, eles agora leem a vida de forma diferente e eles começam o seu dia de forma diferente, dizendo aleluia, louvando o nome do Senhor. Então louvai-o. Louvai, servos do Senhor. É outra coisa que se destaca também aqui é o fato de que existe uma relação muito estreita entre os servos de Deus, os servos do Senhor e o nome do Senhor, né? A gente vai encontrar aqui esse chamado: louvai o nome do Senhor. E em seguida, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Em seguida, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Essa relação entre servos do Senhor e nome do Senhor é muito estreita, no sentido de que os servos do Senhor amam o nome do Senhor e estão comprometidos com a honra do nome do Senhor. Jesus atualiza isso depois no Pai Nosso, né? Quando ele nos ensina a orar, né? Que nós devemos então pedir a graça, a bênção de Deus sobre nós, mas antes mesmo de pedir qualquer bênção, diariamente, nós devemos dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A ideia de santificação do nome do Senhor. O nome do Senhor é caro para nós, né? A honra do Senhor é cara para nós. Então, os servos de Deus, eles estão agora consignados, né, convocados aí a louvar esse nome, a bendizer esse nome, fazer isso desde agora e para sempre. Ou seja, é um exercício eterno. Nós começamos a bendizer o nome de Deus agora, e quando a gente pensa em eternidade, em céu, né, na glória de Deus, é isso que a gente vai fazer na glória. Nós vamos bendizer esse nome do Senhor para sempre. E veja só, isso tem que estar no início do nosso dia. Isso deve ser um exercício também no fim do nosso dia, né? Porque às vezes você começa o dia dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Aí começa o dia, pá, acontece um negócio horrível lá, sei lá, bate o carro, acontece um treco esquisito. Aí você vai dormir, oh, comecei o dia tão bem, mas ó, nem valeu a pena, porque louvei o Senhor de manhã, fiz minha devocional direitinho e aconteceu agora esse negócio aqui, ó. Sei lá, quebrei o dedão, aconteceu um negócio, sei lá, e a gente fica agora chateado no fim do dia. E o Salmo diz assim: você deve bendizer o nome do Senhor e deve fazer isso. Veja só, do nascimento do sol até ao ocaso, ou seja, no início e no fim do dia, seja lá o que for que acontecer, seja qual for a circunstância, louve o nome do Senhor, diga aleluia. Vá além das circunstâncias, não fique preso a elas. Entenda que Deus deve ser louvado independentemente das circunstâncias.
E por que ele deve ser louvado? Os versos 4 a 6 agora trazem a razão do louvor. Por que ele deve ser louvado? O texto diz assim: Excelso é o Senhor. Ele deve ser louvado porque ele é excelso. Aqui a gente tem um termo que é tão interessante na língua hebraica que tem esse sentido mesmo, né, de alto, elevado, sublime, mas que dentro desse modo hebraico de se expressar, né, significa literalmente, ele é erguido, ele é erguido. E esse vocábulo é escolhido muito cuidadosamente, a gente vai descobrir por quê lá no verso 7, né? Mas esse Deus é um Deus excelso, um Deus erguido. E depois a gente vai ter o outro vocábulo que complementa, né? E que aparece duas vezes no verso 4, que é o vocábulo traduzido como acima. Ele está acima das nações, ele está acima dos céus, a glória dele está acima dos céus. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Ele está acima das nações, ou seja, dos povos todos, porque o termo traduzido por nação aí tem a ver com todos os povos, inclusive os povos gentílicos. Ele não é um Deus tribal, né? Não é um Deus apenas de Israel. Ele é o Deus de todos os povos, de todas as nações. Então, todos os seres humanos agora precisam reconhecê-lo como Deus e devem também dizer aleluia, devem reconhecê-lo como Deus acima deles, não é? A ideia de acima tem a ver com elevação, sublimidade, mas evoca também essa noção de soberania. Ele está acima, ele reina, ele é soberano, ele governa sobre todas as nações, e ele também está acima dos céus, ou seja, ele está acima do firmamento visível, ele está acima da criação, né, da totalidade da sua criação. Então, todo esse verso 4 está falando dessa singularidade de Deus, né? É um Deus elevado. Lá no verso 5 isso é reforçado, dizendo com essa expressão, né? Ou seja, Deus é um Deus incomparável, né? Temos aí a pergunta retórica: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? É uma pergunta retórica e que traz para nós essa ideia de um Deus incomparável. Quem é como ele? A resposta já é óbvia: ninguém é como ele, nenhuma outra divindade pagã é como ele. Ele é incomparável, um Deus incomparável. E por que é incomparável? Por ser elevado e ao mesmo tempo interessado na sua criação, interessado em nós. Porque o texto diz: o trono dele está nas alturas. Mas mesmo assim, mesmo sentado, elevado acima de nós, entronizado acima de nós, ele se inclina. Essa é uma ideia muito bonita, né? E de forte conteúdo teológico. Um Deus que se dobra para ver, para olhar para baixo, né? A gente até costuma dizer acerca das pessoas orgulhosas, né? Fulano de tal tem o nariz empinado, né? Ou seja, a pessoa não olha para baixo, só olha para cima, nem vê as pessoas que estão à sua volta. Deus não tem nariz empinado. Isso é muito bonito no Salmo 113, né? Ele se inclina, ele olha para a gente, é isso que o Salmo está dizendo. Ele é um Deus que é elevadíssimo e com tanta coisa, né? A gente até costuma dizer isso, ó, fulano é tão ocupado, ele nem tem tempo de prestar atenção, não dá para ele te atender, não, porque ele está ocupado com coisas importantes demais. Como é que ele vai atender você, né? Deus não é assim, isso é maravilhoso, né? Ele se inclina, ele olha para nós. Por isso que o Salmo diz: Aleluia, olha só quem é Deus. Ele é esse Deus tão grandioso e, ao mesmo tempo, é um Deus que se inclina. Por isso que ele deve ser louvado, por isso que nós devemos elevar o nosso coração a ele, né, nessa manhã de quarta-feira. E a partir de então, o Salmo vai dizer, vai nos mostrar duas ilustrações, vai fornecer duas ilustrações desse modo, né, de Deus operar, do modo de Deus agir, sendo elevado, mas ao mesmo tempo se inclinando para nós. A primeira ilustração está no verso 7. E aí, no verso 7, nós vamos encontrar duas vezes o verbo erguer. Só que na nossa tradução não aparece duas vezes. Na nossa tradução, por motivo estilístico, né? Então eles só colocam a primeira vez. Diz assim: ele ergue do pó o desvalido.
Mas no hebraico está assim, e aí aparece: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Lá no hebraico está: ele ergue do pó o desvalido e ele ergue do monturo o necessitado. Lá aparece duas vezes o verbo erguer. E o interessante é que o verbo erguer aí, ele é o mesmo termo que aparece no verso 4, onde diz excelso. Então, Deus é um Deus erguido, e esse Deus erguido ergue. Olha que interessante. Ele é o Deus elevado, e esse Deus elevado, o que que ele faz? Ele pega a gente lá embaixo e traz para junto dele, ele ergue a gente. É bonito demais isso que está no Salmo 113, porque a ideia de erguer é bastante destacada nesse salmo. E ele ergue quem? Diz assim, ele ergue da onde, melhor dizendo? Primeiro a gente tem aí, é um paralelismo, né? Então, primeira linha, ele ergue do pó. Lá na segunda linha, ele ergue do monturo. Monturo literalmente está dizendo do monte de cinzas, né? Então você imagina aí um montinho de cinzas e ele tira a gente aí do pó e desse monte de cinzas. E quem ele ergue? Ele ergue o desvalido. E essa palavra desvalido, ela está fazendo paralelo com a palavra que vem na segunda linha, necessitado. E a palavra da segunda linha, então, literalmente significa pobre, né? Necessitado, pobre. Mas a primeira linha não apenas significa pobre, mas significa, essa palavra traduzida por desvalido, significa literalmente a pessoa inferior ou considerada inferior. A pessoa também impotente. Sabe aquela pessoa que não tem nenhum poder nesse mundo? Né? Às vezes você vai dizer assim, ó, tenho esse negócio para resolver. E alguém fala, ah, rapaz, eu tenho pelo menos eu vou te indicar para um amigo meu lá, que ele é influente lá, ele vai poder te ajudar a resolver essa situação. Procura ele lá, sei lá no cartório, não sei o quê, que ele é um gerente ou alguém que, sei lá, um chefe, um supervisor. Então, você pode dizer, puxa, eu tenho pelo menos alguém a quem recorrer, né? Uma pessoa aí que vai me ajudar a resolver esse problema. O impotente não tem ninguém. Ele é considerado tão nada nesse mundo que ninguém se importa com ele. Sabe aquela pessoa que não tem ninguém para ajudar a resolver ele, a resolver aquela questão do valor do INSS que foi cobrado a mais na fraude aí que aconteceu? Ele não tem ninguém, né? E essa é a ideia. Essa palavra traduzida por desvalido também poderia ser traduzida por insignificante. Já ouviu alguém? Essa fulana é um insignificante. Ou seja, desacreditado. Aí agora vem o Salmo 113 e diz assim: Deus ergue essa pessoa. Deus ergue essa pessoa. Deus ergue o pobre, o inferior, o impotente, o indivíduo totalmente insignificante. Por isso que o salmista fala, aleluia, olha só o que esse Deus faz. Olha quem ele é. Excelso, acima de tudo, das nações, da criação. Aí o que que esse Deus faz? Ele está lá no trono dele e ele se abaixa e ele olha e vê essa pessoa. Ele vê aqueles a quem a gente não vê, né? Porque a gente normalmente tem a nossa tendência de olhar para quem significa alguma coisa. É ou não é? A gente segue quem? Aquelas pessoas que parecem ser significativas para nós. Por isso que são chamadas de influenciadoras, né? E às vezes se tornam celebridades. O pessoal assiste aqui um programa horrível na televisão que fica olhando as pessoas dentro de uma casa durante várias semanas e só porque essas pessoas são celebridades. Ah, fulano de tal, não sei o quê, e todo mundo quer ver, como que ela vai se comportar dentro da casa. Então, mostra a nossa propensão a ficar fixados, né? Termos a nossa atenção fixada em celebridades ou pessoas que são visíveis ou que parecem significar alguma coisa ou que influenciam outras pessoas. Ou então a gente fica vendo aí, olha, sabia que fulano de tal agora foi.
diagnosticado com tal doença, né? Eu estava vendo essa semana, ó, o Elon Musk, descobriram agora que ele é autista, e todo mundo agora discutindo, nossa, o jeito que ele toma água na garrafa, teve lá a figura dele tomando água, ah, agora ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, e etc. Então é isso, né? As celebridades nos encantam. Mas o texto está dizendo que Deus ele se encanta com aquele que não encanta ninguém, né? Com o insignificante, com o pobre, com a pessoa que é um nada, que é um traço estatístico aqui para a nossa cultura, né? Para o nosso mundo. É um Deus que cuida, que olha para essa pessoa. Além disso, a gente vai encontrar aqui o verbo assentar. Diz assim, que ele ergue e assenta essa pessoa ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, no verso 8. Mas esse verbo assentar vai aparecer de novo no verso 9. Diz assim: faz que a mulher estéril viva em família. Aí lá, esse verbo aqui está traduzido, ele faz com que a mulher viva em família, mas literalmente o texto está dizendo assim: Deus assenta a mulher estéril dentro de uma casa. E aí é traduzido como família, porque a palavra traduzida como casa, aí, como família, aí tem esse sentido de casa, de palácio, mas também de uma dinastia, né? De filhos agora, de um nome que vai passando de pai para filho. Então, Deus assenta o desvalido junto com os príncipes. E ele assenta essa mulher estéril dentro de uma casa com filhos. Essa é a ideia. Daí o finalzinho, né? Ele a torna, ele faz com que ela seja alegre mãe de filhos. Então, a mulher estéril em Israel era considerada também uma mulher, vamos dizer assim, de segunda categoria, né? Uma mulher que não era valorizada, porque muito do valor da mulher tinha a ver com a sua fertilidade. Uma mulher estéril era considerada, veja lá o choro de Ana, né? No início do livro de Samuel, como era difícil para uma mulher estéril naquela cultura dos tempos bíblicos. Hoje isso ainda é forte, ainda tem um impacto grande na vida de uma mulher, mas naquele tempo era uma rotulação, uma rotulação social, vamos dizer assim, que a impedia, vamos dizer assim, de ser considerada plena. Então, daí ela se considerar realmente inadequada, né? Se considerar pequena, se considerar sem valor. E o texto está dizendo que Deus olha para essas pessoas que se sentem inadequadas, né, que se sentem pequenas, que se sentem sem valor. E Deus concede graça e abençoa a essas pessoas. E é exatamente por isso, diante de tudo isso, e depois de trazer essas ilustrações, que o Salmo termina, então, efusivamente, né, com o segundo aleluia. Aleluia. Por quê? Deus tem que ser louvado, porque veja o que ele faz. Veja quem ele é, veja onde ele está, e agora veja o que ele faz, né? Deus é excelso, Deus sobre tudo e sobre todos, mas ao mesmo tempo Deus atento para a sua criação e não uma atenção assim geral, não é isso, não é que Deus esteja olhando para a criação como se ele estivesse só ali com as suas seus milhões de monitores, né, verificando tudo que está sendo gravado de tudo que está acontecendo. Não, ele está ali fazendo realmente intervenções, tá visitando vidas e ministrando o seu amor e a sua graça sobre vidas que para nós não são visíveis, mas para eles sim são visíveis e são importantes e estão sob o cuidado dele. Então que nós possamos entender isso, que nossas vidas estão sendo cuidadas, né? Nós temos um Deus altíssimo que olha para nós, né? E que cuida de nós e que demonstra todo esse cuidado de uma maneira impressionante, no sentido de que ele nos eleva, ele nos ergue. Aí você vai entender um pouco melhor Paulo dizendo, né, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? A gente entende Paulo escrevendo aos Colossenses dizendo: pensai nas coisas do alto, porque é isso, agora nós podemos entender que Deus nos ergue, Deus nos ergueu. Jesus foi erguido também. É interessante que nas Bíblias em inglês a gente vai encontrar lá uma palavra que também é aplicada a Jesus ressurreto, né? Quando fala que Cristo agora ressuscitou, é a mesma palavra que a gente encontra, por exemplo, na ESV, traduzindo esse trecho aí do Salmo 113, né? O versículo 7. Então, exatamente também porque Cristo foi erguido, foi ressuscitado, agora nós somos também ressuscitados com ele,
e agora nós caminhamos em comunhão com esse Deus. Então, que isso possa nos animar nessa manhã de quarta a dizer aleluia, né? A louvar a Deus pela sua bênção revelada para nós, né? Para conosco em Cristo Jesus, e que ela nos alcance e nos ajude nesse dia, né? Nós vamos terminar a gravação por aqui para abrir o espaço para as nossas orações.